Vamos em frente falar de futebol agora, assunto que Colorado quer falar hoje, né? Até sexta, até sábado, era aquela coisa, tá? Com medo de levar uma goleada no Rio de Janeiro. Não é que o Flamengo é o time das goleadas mesmo, hein, ô Felipe Gamba? Macedo. Aliás, por ser imprevisível que o futebol é esse esporte apaixonante, né? O Flamengo, que aplicava goleadas, ontem foi goleado pelo Internacional, contrariando todas as expectativas que foram criadas sobre o jogo. Aliás, diga-se de passagem, né, Macedo? Não havia nenhum absurdo no cenário criado antes do jogo. Afinal, esse Flamengo do Renato vinha embalado, com 7 vitórias seguidas, 25 gols marcados contra o Inter, que buscava se encontrar na competição. Mas o que vimos foi uma atuação memorável do Internacional, né? Uma estratégia impecável do Diego Aguirre, que soube neutralizar esse Flamengo do Renato, finalmente transformando o Inter em uma equipe efetiva. Ontem o Inter criou o que já vinha, Macedo, criando, por exemplo, em outras partidas, mas ontem foi efetivo, com futebol reativo. Aliás, o Internacional teve 37% de posse de bola, o que mostra como o Internacional foi cirúrgico nas finalizações que criou contra o Flamengo. O Inter humilhou o Flamengo em pleno Maracanã e mostrou, viu, Macedo, mais uma vez, como o Renato Portaluppi é mau perdedor. O Renato não sabe perder. Quando o Renato é superado, ele tenta encontrar desculpas apontando culpados. Ontem foi a arbitragem. A realidade é que o Inter conseguiu uma vitória gigantesca que, quem sabe, pode representar um novo momento para a equipe no Brasileirão. Mas quem viu o jogo sabe que a partida, que o resultado não passou nem perto da arbitragem, né? A arbitragem pode ter tido um ou outro problema e o Flamengo reclama da expulsão do Gabigol, que ao meu ver foi correta, pode ter sido rigorosa, mas foi correta, né? O jogador que acha que é dono de tudo, né? Essa é a panca do Flamengo, eles acham que são os maiorais e que podem tudo. O juiz marcou, deu um cartão amarelo, ele ficou debochando do juiz, batendo palma e foi dedurado pelo restante da arbitragem, foi expulso. Mas não foi isso, né? Ali já estava 3-0 pro Inter, né? Claro, já estava 3-0 e outra, Macedo, a atitude da arbitragem na expulsão do Gabigol ontem foi correta. O problema é que outros árbitros toleram esse comportamento e não punem o Gabigol como ele precisa ser punido com a aplicação de cartões. Então o que o Renato ontem tentou na sua entrevista coletiva foi desviar o foco de uma atuação do time dele, onde ele foi amplamente superado por um adversário em casa, sofrendo 4-0, quebrando uma sequência de vitórias desse Flamengo, e agora ele vai ter que encontrar o quê? Um caminho, porque ele já tem um compromisso pela Libertadores da América contra o Olímpia a partir de agora. Então, para o Internacional, Macedo, a gente fala muito em jogos que podem representar retomadas de confiança. O Inter teve o seu jogo emblemático, me lembrou muito aquele jogo contra o São Paulo no Morumbi, no Campeonato Brasileiro de 2020. Sim, até pela construção do placar, né? Com 3 gols do Yuri Alberto, que não marcava a horas, né? De novo sendo protagonista, né? Ontem fez 3, o Yuri Alberto às vezes precisa de um jogo assim, né? Às vezes ele oscila, mas ainda assim é aquele jogador fundamental no ataque do Internacional, que aproveite esses 3 gols que foram feitos ontem contra o Flamengo, para que o Internacional também consiga se impor contra os demais adversários e que consiga uma situação confortável no Campeonato Brasileiro. Nesse momento, 11º colocado. O gol do Tyson demorou para sair, mas quando saiu bem ao estilo Tyson, né? Na velocidade, que é o seu forte, né? Claro, aliado à técnica, mas extrema velocidade. Pegou a bola, depois de um escanteio, na intermediária do Internacional e atravessou o campo inteiro em altíssima velocidade até marcar o gol, né? Lembrou o Tyson de 10 anos atrás, né, Macedo? Aquele Tyson da explosão, da arrancada, da velocidade. Foi assim o gol dele ontem no Maracanã contra o Flamengo. E a técnica para o momento da conclusão. Existem jogadores que depois de uma arrancada como aquela chegam na frente do gol sem a condição necessária para uma conclusão. O Tyson não. Teve a técnica apurada para fazer o seu gol pelo Internacional. E depois tem aquela história, né, Gamba? Seguido a gente vê, né, na teoria, não, mas vai jogar fechado, vai se retrancar. O Internacional ontem foi mais fechado, sim, contra o Flamengo, para tirar espaços de um time que toca a bola com muita habilidade. Só que teve o contra-ataque, e aí foi cirúrgico, né, criando chances e aproveitando essas oportunidades. Então, como você disse, um jogo reativo com eficiência nas conclusões dessa vez, né?
E não haveria, né, Macedo, como pensar numa outra estratégia. Não ia o Diego Aguirre, por exemplo, atacar o Flamengo permanentemente. Seria um jogo de altíssimo risco. Então ele entendeu muito bem as circunstâncias, né? Lindoso e Dourado juntos, quando sai a escalação, há uma certa desconfiança. Bom, que Inter é esse? Vai se segurar? Não vai propor jogo? Não vai agredir o Flamengo em nenhum momento? Em determinados momentos o Inter até teve essa postura, mas o fato é que o Inter foi cirúrgico, foi preciso no momento das finalizações, por isso construiu esse 4-0. Aliás, tem uma dica aí, né? Tem um ensinamento do Diego Aguirre para as próximas equipes que forem encontrar o Flamengo. Tem que ser preciso na finalização. Caso contrário, o cenário jamais será esse. E nessa boa atuação aí do Internacional teve boas notícias. Uma delas, a volta, um bom futebol com qualidade do Patrick, né? Parece que fez bem, né? Esse afastamento do Patrick do time titular do Internacional. O Patrick também é daqueles jogadores que gosta de uma partida dessa magnitude, como foi o jogo do Maracanã. Lembro de outros jogos do Internacional contra o Flamengo, com o Patrick também tendo boas atuações. Então ontem o coletivo ele colaborou também, Macedo, para atuações individuais, para que alguns jogadores conseguissem se firmar. E esse foi o caso também do Patrick. É aquilo, né, Macedo? Esse Internacional ele não atingiu ainda uma sequência de bons resultados. O jogo de ontem pode representar um novo momento, mas o Internacional vai ter que confirmar nas próximas partidas. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, hoje é o dia do Grêmio conseguir a vitória, e aí não estamos falando nem de bom futebol, tem que ganhar de qualquer maneira, né? Porque os times que estão ali, pelo menos 2 deles que estão brigando para escapar dessa faixa de rebaixamento, ganharam. Ou seja, o Grêmio, para manter a distância pro América Mineiro e pro São Paulo, que venceram, vai ter que ganhar, né? Para ficar com a mesma situação que estava antes da rodada começar, né? O São Paulo, por exemplo, que é o 16º, tem 15 pontos. O América Mineiro, que já está na zona do rebaixamento, tem 14. O dobro do Grêmio, que tem 7 pontos. Sim, o Grêmio tem 3 jogos a menos. Mas para o jogo de hoje, Macedo, o Grêmio vai ter retornos importantes. Rafinha, Maicon e Douglas Costa devem permanecer no banco. E tem o Borja, que está relacionado e deve começar como titular o jogo das 8 da noite na Arena. Valeu, Gamba. Um abraço. Boa semana.